Uma pergunta muito comum que estudiosos e professores de filosofia escutam de seus interlocutores e alunos é: afinal, o que é filosofia? A filosofia, ela é compreendida hoje em dia como uma disciplina acadêmica. Está identificada hoje com o estudo de erudição formal dentro da universidade e ela se dedica a diversas áreas do conhecimento diferentes. E a filosofia hoje em dia é compreendida como um estudo de história da filosofia. E essa tarefa por si só é uma tarefa honrosa, é uma tarefa legítima, é uma tarefa de historiadores do pensamento. Mas eu gosto de pensar na filosofia como os antigos pensadores pensavam a filosofia, como um modo de vida. É você não separar o pensamento da prática. É não separar a maneira como você compreende o mundo ou se relaciona com o mundo com a sua própria ação no mundo. A maneira como você se relaciona com a cidade, a maneira como você se relaciona com os amigos, enfim, com a comunidade. Você levar em consideração a sua reflexão filosófica na sua prática comunitária, na sua prática política, na sua prática afetiva, isso é filosofia como modo de vida. Então, nesse sentido, a filosofia, tal como compreendida por muitas pessoas injustamente, não é algo que fica apenas no plano intelectual, totalmente apartada da ação. A filosofia é uma maneira de estar no mundo, é uma maneira de agir no mundo. A filosofia é, no fim das contas, um modo de existir. A gente acha levianamente que os nossos pensamentos, as nossas ideias são coisas que nasceram totalmente espontâneas e autônomas dentro da nossa cabeça. Isso é um equívoco. Nós somos um atravessamento de grandes ideias e nós herdamos grandes ideias e nós reproduzimos essas ideias mesmo sem saber. Tanto grandes ideias valiosas e virtuosas quanto grandes preconceitos. Então é importante a gente olhar qual é a origem, quais são as raízes dos nossos pensamentos. Olhando para os antigos, a gente não só tem um exemplo de filosofia como modo de vida, de filosofia totalmente integrada na prática, de filosofia associada à vida na cidade, à vida política, à vida afetiva, como a gente tem a própria fundação do pensamento ocidental. Você está pensando subindo no ombro de gigantes, de pessoas que pensaram muitas coisas antes de você. E nós, como herdeiros de uma tradição ocidental, para nos entendermos, para entendermos os problemas do nosso tempo e para entendermos as virtudes do nosso tempo, devemos voltar aos antigos e ver o que eles falaram e como eles viviam. O curso de História da Filosofia do IPEA é um projeto megalomaníaco. A gente quer estudar tudo, do começo ao fim. Mas o que a gente está fazendo agora neste módulo? A gente está olhando para os gregos, especificamente para dois deles muito importantes, chamados Sócrates e Platão. Sócrates foi um dos filósofos mais incomuns, mais estranhos, mais únicos da história do pensamento. Ele era um sujeito que, na Atenas clássica, abdicou do modo de vida da sua civilização, que era um modo de vida de buscar fama, reconhecimento, riquezas, nada muito diferente do nosso. E ele dedicou a sua vida por sentimento de missão à vida filosófica. Só que o que é a vida filosófica para um sujeito como Sócrates, num momento da história onde a filosofia está sendo inventada? Para o Sócrates, era conversar com as pessoas. Era ter tempo ocioso para indagar as pessoas, para abordar as pessoas no meio da rua. Não importa se fossem escravos, políticos, poetas, não importa. Com um objetivo. E esse objetivo é a grande pergunta socrática, que é o que é? O que é a beleza? O que é a virtude? O que é a justiça? O que é a coragem? O que é o ensino? O que é? A partir disso, Sócrates se transformou numa pessoa, por um lado, amada por alguns e, por outro lado, odiada por outros. Não à toa, Sócrates vai encontrar a sua morte numa condenação no tribunal ateniense. Qual é a acusação de Sócrates? Corromper a juventude, inventar novos deuses e não acreditar nos deuses da cidade. Olha o imaginário antigo tentando entender a atividade filosófica. O que esse sujeito está fazendo, conversando com as pessoas? Ele está corrompendo os jovens. A gente não escuta essa retórica hoje em dia ainda? Qual é a função do filósofo para os inimigos da filosofia? Os filósofos corrompem, os filósofos inventam coisas que não são reais, não acreditam na estrutura, nos deuses, na moral. É um desafio ao status. Então, Sócrates ele foi essa figura muito incomum, que teve discípulos muito importantes, mas o maior deles, certamente, foi Platão. Sócrates dedicou a sua vida a conversar. Ele não escreveu nada. A gente sabe que ele existiu principalmente, não só, mas principalmente por Platão. Platão escreveu uma série de diálogos onde Sócrates era o personagem principal.
a gente tem uma filosofia se transformando. Uma filosofia que em um momento é totalmente oralizada e se transforma em uma filosofia escrita com o advento da filosofia de Platão. Se você for ler um diálogo de Platão, a sensação que você vai ter é que você está lendo uma peça de teatro. Uma das perguntas que a gente se coloca é, a filosofia ela escolhe uma forma nos seus primórdios que é uma forma muito artística. Você vai ler os diálogos de Platão e o Sócrates está lá enquanto personagem, talvez representando uma ideia platônica, talvez representando a ideia do Sócrates histórico, mas aquilo tudo está funcionando como uma espécie de literatura. Será que é possível fazer filosofia desassociada da forma? Se Platão não tivesse escrito em forma de diálogo, se ele tivesse escrito em forma de tratado, a filosofia seria filosofia? Será que ele falaria a mesma coisa? Então a diferença entre forma e conteúdo e a relação entre uma coisa e outra também é fruto desse encontro e também é objeto do nosso curso e das nossas reflexões. Então, no curso de História da Filosofia, Sócrates e Platão, nós vamos estudar melhor esses temas e nós vamos levar em consideração não só o pensamento desses filósofos, mas a vida deles e como esse pensamento e esse modo de vida tem um impacto na maneira como nós vivemos e nós pensamos e nós existimos hoje. Então, as inscrições para o curso do IPEA, História da Filosofia, estão abertas e eu espero vocês.